E para essa questão, para a gente poder entender, o pastor Warren Wiersbe, ele vai dizer assim sobre essa passagem. Às vezes, quando alguém visita uma igreja, pergunta que horário o culto termina. Se perguntássemos isso a um sacerdote ou levita do templo, ele responderia: nunca. Davi organizou os corais do templo de tal modo que louvassem ao Senhor dia e noite. Enquanto você e eu estamos dormindo em nossa parte do mundo, cristãos adoram a Deus em outro lugar. O mais importante, porém, é que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está no céu, intercedendo por nós e nos capacitando para orar ao Senhor e adorá-lo. Para certas pessoas é difícil permanecer acordado e atento durante um culto de 1 hora. Palavras do pastor Warren Wiersbe. E quando a gente vê, então, ao erguer as mãos, ela é uma prática amplamente presente na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos observar esses erguer as mãos, que não possuía apenas um único significado, mas assume diferentes funções conforme o texto bíblico ele aparece, ou que ele é lido, ou que ele pode ser aplicado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e nós nos deparamos com essa forma de erguermos as mãos, pode ser um sinal visível de identificação, pode ser uma bênção, pode ser uma consagração, pode ser uma investidura, pode ser a realização de uma cura e até mesmo o símbolo, o sinal de comunhão. E todas essas práticas, tudo isso está subordinado à vontade soberana de Deus. Por isso, a imposição de mãos para transmitir a bênção, ela é de suma importância. Quando nós vamos ver aqui 2 relatos bíblicos, o primeiro de Gênesis 48, do verso 13 ao 20, nós vamos ter ali a cena dos momentos finais da vida de Jacó. E nesse momento ali, o versículo bíblicos diz assim: Jacó estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim e a esquerda de Manassés. Efraim, no caso aqui, é o irmão mais novo. E Manassés é o irmão mais velho. Jacó, já idoso, impõe a mão sobre seus netos, os filhos de José, para abençoá-lo. Embora Manassés fosse o primogênito, Jacó cruza deliberadamente as mãos, estão colocando a mão direita sobre Efraim. Porque era Manassés que deveria receber a bênção, por ser o primogênito, e não Efraim. E disso tudo, então, a bênção, precisamos entender que não está nas mãos de Jacó. As bênçãos não estão na mão do pastor Guilherme. As bênçãos não estão nas suas mãos, mas está no decreto soberano de Deus. As mãos era apenas um símbolo exterior das bênçãos que então elas são pronunciadas. Esse episódio, para nós de Jacó, demonstra então que Deus distribui as suas bênçãos segundo a sua livre eleição, como Ele quer, da vontade dEle, e não segundo os ritos ou os costumes meramente humanos. Toda verdadeira bênção, ela procede do Eterno, ela procede de Deus. Os pais, por exemplo, quando a gente fala da relação pais e filhos, eles devem abençoar os seus filhos em nome de Jesus. Culturalmente, alguns pais hoje ainda exigem que os seus pais, os seus filhos, quando chegam em casa, eles falam logo: ué, vai pedir bênção ao seu pai e à sua mãe? Não. Mas não era necessário o filho pedir a bênção ao seu pai e à sua mãe. Ele não tem que abençoar porque o seu filho pediu. Você tem que abençoar porque você é pai dele e mãe dele. Esse é o verdadeiro motivo. Mas quando você para analisar, ela vira somente uma prática religiosa. Não algo de fato que está dentro do seu coração que você quer abençoá-lo.
mas é apenas uma prática do dia a dia, como você dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Você precisa abençoar seus filhos, dizer Deus te abençoe, independente se ele vai dizer bênção pai, bênção mãe. Então, por quê? Porque nós fomos chamados para abençoar, não só os nossos filhos, mas abençoar os nossos colegas no trabalho, alguém na fila do hospital, quando você vai embora e dizer Deus te abençoe. Não é assim que nós fazemos? Estendemos a mão, Deus te abençoe. Para quem a gente não conhece. Devemos entender que nenhum gesto religioso ele possui poder em si mesmo. É isso que deve, então, marcar a nossa vida.